Meus irmãos, paz e bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja para sempre louvado. Eu estou gravando este vídeo mesmo agora à noite com uma iluminação relativamente precária, porque é uma informação extremamente importante chegou até mim e eu gostaria de fazer esta informação conhecida não apenas para os membros da Paróquia Anglicana da Santíssima Trindade, mas para todas as pessoas, uma vez que este documento foi produzido destinado não apenas à comunidade anglicana, mas também à comunidade em geral, para que todos possam saber qual é a posição adotada pela Câmara dos Bispos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu quero, antes mesmo de ler a carta para vocês, dizer da alegria que eu tenho em ver a nossa igreja, por sua instância mais elevada, se manifestar tomando uma posição contundente em relação ao processo eleitoral pelo qual nós estamos passando. Então, passarei a ler agora para todas e todos vocês o conteúdo que se vê na carta pastoral produzida pela Câmara dos Bispos de nossa igreja. Carta da Câmara Episcopal sobre o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Lucas, capítulo 19, versículos 39 e 40. A Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, IEAB, seguindo o que estabelece a Constituição desta igreja, que diz que ela tem por finalidade fomentar a dignidade da pessoa humana, a fraternidade, a integridade da criação divina, o respeito à pluralidade religiosa, a inclusividade, a promoção e garantia dos direitos humanos e que, embora também esteja em nossas finalidades a promoção da unidade de todas as pessoas cristãs, este último princípio não pode ser contraposto aos outros. Dirige esta carta a todas as irmãs e irmãos de nossa igreja, irmãos e irmãs da caminhada ecumênica e interreligiosa, pessoas de boa vontade que sonham com um país melhor para todas as pessoas e com pleno respeito aos processos democráticos garantidos na Constituição de 1988, assim como a garantia do cumprimento de todos os direitos humanos, ancestrais e ambientais que defendem as pessoas historicamente excluídas, discriminadas e violentadas de nosso povo. Como nos fala o versículo acima, respondendo a quem queira reprimir a voz das pessoas que seguiam Jesus. Não podemos calar diante das alternativas que se apresentam neste segundo turno de eleições para a presidência da República. Como manifestamos em diversas cartas e depois nas orientações pastorais sobre as eleições de 2022, temos, junto com todas as pessoas que estão do lado das pessoas pobres, discriminadas, excluídas e violentadas de nossa sociedade, denunciado o caráter antidemocrático, violento, excludente e promotor da morte do governo atual no Brasil. Temos visto, especialmente durante a campanha do segundo turno, a divulgação de notícias falsas, fake news, envolvendo temas religiosos como o fechamento de igrejas.
Tanto é mentira esta campanha de difamação que muitas igrejas e movimentos ecumênicos pediram o impeachment do presidente atual, justamente por serem igrejas e tradições religiosas que buscam o respeito mútuo e o direito democrático de existir e coexistir em paz. Outro falso pânico é a chamada ideologia de gênero, com a qual querem assustar a população quanto à integridade física e moral de nossas crianças. No entanto, nossa igreja tem elaborado cartilhas de enfrentamento à violência de gênero, que estas pessoas estimulam, justificando o machismo e o poder patriarcal de homens sobre mulheres. E temos reconhecido a dignidade da identidade de gênero e da orientação sexual de todas as pessoas, inclusive na celebração de casamento igualitário. Por outro lado, os povos indígenas e as mulheres e crianças indígenas, em especial, têm vivido uma ameaça constante de sua integridade física, moral, cultural e religiosa pela aliança entre este governo e a mineração, assim como o desrespeito aos seus territórios tradicionais, levando morte para as populações, suas lideranças e atividades da causa ambiental e indigenista. O racismo contra o povo negro também é estimulado, com recorrentes atos discriminatórios e violência contra terreiros. As mulheres são constantemente atacadas, tanto na sua atividade política quanto profissional, e se aponta para a pedofilia como algo corriqueiro, sem falar do estímulo à violência e discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, que, direta ou indiretamente, é vista como uma ameaça para as famílias tradicionais. Há mais de 33 milhões de pessoas vivendo com fome diariamente. O auxílio que o Congresso Nacional votou não resolve os males do desmonte das políticas públicas, e a redução de preços de alguns combustíveis foi usada como propaganda eleitoral, certamente não se sustentará, causando grandes prejuízos nos estados e municípios que reduziram sua arrecadação. Por tudo isso, não podemos calar. Não podemos apenas dizer que qualquer das duas alternativas que se apresentam para o país é viável e boa. Pelo contrário, esta é a oportunidade de não se omitir e de rejeitar o governo que tantos males já causou e ainda poderá causar à grande maioria do povo brasileiro e a esta terra bela, diversa e cheia de vida. Conclamamos para que, neste domingo, 30 de outubro, rejeitemos o projeto de morte que impera, embora ainda haverá muitos problemas para resolver e precisaremos do esforço de todas e todos nós. Votemos por um projeto de país que ofereça igualdade de direitos, oportunidades e dignidade a todas as pessoas, sem distinção. Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, assinam todos os bispos de nossa igreja, todas as bispas de nossa igreja, inclusive os bispos eméritos. Esse texto, que me parece forte, verdadeiro, que traz a posição oficial da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, eu gostaria de levar até você, que é membro da Paróquia Anglicana da Santíssima Trindade. O nosso pároco, o bispo Filadélfio de Oliveira, é um dos signatários desta carta. O nosso bispo diocesano, João Câncio Peixoto, também assina esta carta. Enfim, esta é a posição da nossa igreja, com a qual eu me alinho de modo contente e absolutamente consciente. E convido você a tornar esta posição conhecida por todas e todos. Paz e bem.